Olá pessoal, tudo bem? Sou Alberto Aruda, aqui da Igreja Anglicana Curitiba, dando continuidade ao nosso curso sobre Paul Tillich. Portanto, vamos revisar hoje a parte da introdução à teologia sistemática de Paul Tillich. Para iniciar a revisão, utilizaremos o livro Teologia Sistemática, oitava edição, da editora Sinodal, de agora de 2019, páginas 21 a 81. Esse texto estará lá no grupo de estudos, como também no vídeo do YouTube. Então, vamos separar aqui o método de Paul Tillich, a explicação da sua teologia, através de conceitos fundamentais. Algumas palavras, digamos que nós temos aqui 12 palavras, 12 conceitos, sem os quais não existiria a teologia de Paul Tillich. Ele começa explicando por que ele precisa de um método, porque ele só pensa a teologia a partir de um método. E a mensagem cristã, ela precisa responder às perguntas da situação. Então, a palavra situação e mensagem estão intimamente ligadas. O homem, ele não pode receber respostas para perguntas que ele ainda não fez. E as perguntas que o homem faz está implícito na sua existência humana. Ele diz, é o fundamentalismo que vai propor respostas únicas para todas as situações. Porém, o Tillich diz, a situação é que determina a mensagem. Ou seja, a situação são todas aquelas formas culturais que expressam o jeito do ser humano viver. Então, a mensagem apologética é contrária à mensagem querigmática, porque a apologética consiste sempre em abandonar uma situação de defesa quando o momento muda, um recuo. Por outro lado, a teologia querigmática, ela busca comunhão com aquele que pergunta. Então, situação é o conceito mais importante. Segundo, mensagem. Repetir aqui talvez seja chato, mas não custa dizer que a mensagem cristã, ela preferivelmente precisa ser querigmática para falar a situação presente. E o método que ele vai usar chama-se método de correlação. O método de correlação está intimamente ligado com o método racional, o princípio da racionalidade. O método de correlação, ele explica o conteúdo da fé através de perguntas e respostas. No mesmo instante, no mesmo momento. Existem perguntas implícitas e existem perguntas explícitas na situação, e cujas respostas são implícitas ou explícitas na mensagem. Correlaciona perguntas, respostas, situação, mensagem, existência humana, manifestação divina. O termo correlação ele pode ser usado de três maneiras, que ele resume aqui. Ele pode designar uma correspondência entre diferentes tipos de dados, de séries, de estatísticas. Remete-nos à realidade semântica. Ele pode designar relação lógica de conceitos, a racionalidade matemática, por exemplo. E ele pode designar interdependência real de coisas ou eventos conjunturais, um conjunto de coisas devidamente estruturadas, é a racionalidade metodológica. E também há correlação no sentido entre o símbolo e o que está simbolizado, entre o humano, entre o divino, entre a preocupação preliminar e a preocupação última. E ele chega a dizer que a preocupação preliminar é aquela que acaba tirando do ser a verdadeira finalidade de se preocupar com as coisas que é última na existência mesmo. São questões que parecem simples, mas é para dar a entender a teologia de Paul Tillich.
Querer fazer perguntas e aceitar viver com o impacto da resposta, essa é a existência. Esta é a situação. Por isso que a mensagem tem que ser querigmática e não apologética. A correlação do caráter humano e divino, a relação entre caráter humano e caráter divino é a forma em que o humano se dá a conhecer através das suas questões. E o caráter divino é o jeito que Deus se faz se conhecer através de suas características. Dito de outro modo, é a imersão de um no outro. Não existe método de correlação se o homem ficar utilizando respostas para perguntas que ele não fez, ou que ele não faz. Outra questão importante seria o que ele chama de círculo teológico, em que é uma coisa específica do teólogo, que o teólogo ele está dentro e fora de um círculo. Ao mesmo tempo que ele está comprometido com a fé, ele está na dúvida. Ao mesmo tempo que ele está dentro, ele está fora. Ele precisa fazer esse trânsito. Ele está sujeito a abordagens metafísicas, que são a manifestação divina, a epifania. Ele está sujeito, obviamente, à prática, à vida empírica, à existência. Significa, então, que tudo está circulando nesse círculo teológico. Ele não é estático. Esse círculo teológico do teólogo exige a sua decisão existencial, mas não pode ser um círculo vicioso. O quinto expressão que nós devemos salientar aqui é chamada preocupação última, traduzido em português da original Ultimate Concern. É o primeiro critério que define todo o empreendimento teológico. Quando você for fazer a sua estrutura teológica ou a sua teologia sistemática, segundo Paul Tillich, tem que ver qual que é a preocupação última. E o segundo é saber se nessa preocupação última o teólogo realmente está baseado numa decisão de estar com um pé dentro e um pé fora. A preocupação última é uma tradução, segundo Paul Tillich, do mandamento do amor segundo São Marcos 12, 29. Amarás o ser, que é o si mesmo, e amarás o fundamento do ser, que é o seu Deus. Então, este é a preocupação última, objeto incondicional, total e infinito, que vai determinar a teleologia da preocupação. A preocupação última ela desbanca toda a pré-ocupação preliminar. Então, a pré-ocupação da qual falam os existencialistas está na fundação de toda a experiência humana. Em seguida, ele vai falar teologia cristã e filosofia e teologia. Diz ele que a teologia é, basicamente, a interpretação metódica da fé cristã, discurso sobre Deus, interpretação racional da existência, símbolos, mitos. E essa teologia lida em correlação com aquilo que o divino significa para nós e o sentido que nós temos com relação a isso. A teologia cristã ela reivindica ser a teologia. Se a mensagem cristã for a teologia, o Logos divino, a palavra divina, esse evento que tornou Jesus encarnado e como Cristo, é a mensagem. A questão de Paul Tillich relacionar filosofia e teologia mais uma abordagem cognitiva, digamos, da realidade. A filosofia pergunta pela realidade como um todo, e a teologia também pergunta, faz as mesmas perguntas. São perguntas inevitáveis.
Todos os termos que o teólogo vier a empregar no trabalho teológico, filosófico, ele precisa ter comprometimento com o conteúdo e com o significado daquilo que está empregando. O teólogo faz a pergunta pelo ser, faz a pergunta se é possível haver um novo ser e de que forma esse novo ser pode se dar, sobre a história da salvação, que a palavra universal, a razão primeira, vai dar como retorno a essa pergunta. Filosofia cristã, ele diz, não existe, é um termo ambíguo. Mas filosofia e teologia respondem basicamente a mesma pergunta, dão a mesma mensagem, mas para a condição humana no tempo presente. Ele fala sobre a Bíblia. Ele diz de uma forma que não nos deve surpreender que devemos rejeitar a afirmação do biblicismo neo-ortodoxo de que a Bíblia é a única fonte da teologia cristã. Supõe ele, ou acredita ele, que existem fontes adicionais, como a tradição e a razão. A Bíblia não é um registro juridicamente concebido, um documento jurídico formulado e selado com um efeito divino, e sobre cuja base se fazem reivindicações definitivas. Os escritores bíblicos foram inspirados e criativos em sua recepção da revelação. O material bíblico, exposto de forma sistemática, deve ser apresentado nessa metodologia. O teólogo, por isso, ele não oferece fatos puros, ele nos oferece uma interpretação teologicamente modificada, seja de forma histórico-crítica, seja de forma interpretativa existencial, seja de forma pós-moderna, seja de forma feminista. O objetivo sempre aqui, dentro dessa estrutura de método, é a preocupação última. Ele critica um pouquinho o princípio da experiência, baseado lá na teologia de sentimento do Schleiermacher. Ele diz que a ênfase na experiência espiritual na vida cristã é sempre mais relacionada a sentimento. Mas a experiência como presença do Espírito Santo seria uma forma mística de revelação. Porém, não existe experiência que vá além daquilo que já se deu e está definido, Jesus como Cristo encarnado. A experiência ela não acrescenta coisas novas, materiais novos ou fontes novas. A experiência não nega o depois, o a posteriori. A experiência valida aquilo que o receptor recebe de uma fonte original e da sua realidade com o uno. O teólogo está amarrado à mensagem cristã, e não apenas e tão somente à experiência cristã. Então aí tem um conflito entre teologia teórica e teologia prática. Qual é o princípio e a norma da teologia? A norma material da teologia sistemática é o evento Jesus como Cristo, encarnado, sendo a mensagem, enquanto preocupação última. A Bíblia, como antologia da literatura religiosa, nunca foi norma da teologia sistemática, mas foi uma forma e conteúdo da teologia em todos os tempos. Porém, ele diz, a norma cresce, a norma é condicionada. É diferente, por exemplo, das igrejas romanas, que tem lá definido pelo magistério e seus concílios todo um catecismo. A igreja protestante, diferentemente, deixa em aberto essa questão do magistério, posto que a sua forma de teologia é protestante. Então, o protesto é uma forma de teologia, segundo Paul Tillich.
A norma não é independente da condição existencial. A norma é o resultado do encontro da igreja com a mensagem bíblica. Aí talvez resida a teologia prática. Por último, ele vai falar de razão, razão teológica. Em relação à razão, ele recomenda nós lermos um texto chamado O Eclipse da Razão. Tem disponível em PDF na internet, do qual ele já comentou em outros momentos e do qual ele foi parceiro e colega de turma. Horkheimer, Adorno, entre outros. Então, a razão a qual ele está se referindo aqui, ela não é uma disciplina filosófica apenas. A razão tem uma tarefa de construção. Então, até que ponto essa teologia tem caráter racional? No ponto que ela transcende mais profundamente os conteúdos recebidos da fé, da mensagem, da Bíblia e da tradição pelos órgãos sensoriais. Parece simples. Seria uma razão técnica. A razão técnica é simplesmente a forma como a mente apreende e configura a realidade. Então, lidando com o conceito, seria uma racionalidade semântica. Em ambos os casos, a razão também não é fonte da teologia, mas pode ser uma norma, mas pode ser uma forma. Ou seja, não dá para escapar da razão. A razão técnica se utiliza dos princípios da ciência para receber a revelação e formalizar isso em sistema, em estrutura, conteúdo. O princípio da racionalidade lógica, na razão, obriga a teologia a depender da matemática. Por exemplo, na doutrina da Trindade, não se pode afirmar um absurdo pela racionalidade lógica de que 3 seja 1 e 1 seja 3. Embora o paradoxo também tenha o seu lugar na lógica. A racionalidade metodológica, outra forma da razão, garante a integridade do sistema de conhecimento. Então, a razão aqui ela desempenha três funções na teologia do Paul Tillich. Ela tem uma racionalidade semântica, que é técnica. Ela tem uma racionalidade lógica, que ela não pode fugir, e tem uma racionalidade metodológica. Tudo isso para concluir que o sistema teológico, Paul Tillich, é que dá estrutura ao método de correlação. Quem faz a pergunta é o ser racional. Quem dá a resposta, a gente acredita que está na origem de todo ser, é o fundamento do ser. Então, o sistema é a estrutura do método de correlação através de uma análise racional e epistemológica do que há. Deve-se esclarecer que o conceito da razão nesse sistema está relacionado à pergunta do ser em relação à sua preocupação última. Qual a minha finalidade? Onde estou? Para onde vou? Embora não seja um sistema definitivo. Quando eu digo definitivo, Tillich expressa, na obra posterior à História do Pensamento Cristão, que sistemas não foram feitos para permanecermos nele. Sistemas podem se tornar prisões se os considerarmos definitivos. Paul Tillich recomenda ir além do sistema. Mas, portanto, aqui e agora, vamos lembrar que este é um resumo da introdução daquilo que já falamos anteriormente e que são palavras-chave importantes na teologia de Paul Tillich. Um grande abraço e até a próxima.